Olá, padre. Boa noite. Boa noite, Wellington. Tudo bem? Tudo bem? Consegue me ouvir bem, padre? Sim, muito bem. Que bom, graças a Deus. Eu estava com um pequeno problema de conexão aqui, que a gente não entrou às 9 horas exatas. São 9h07. Já É, tem uma paroquiana minha que já entrou aqui, a Elaine. Tem várias paroquianas que acompanham minhas lives, as que eu promovo, as que eu participo. Minha mãe também, daqui a pouco vai entrar por aí. que bom, maravilha. Isso é ótimo. Padre, só me apresentando aqui para o senhor, eu me chamo Wellington. Eu sou um dos responsáveis pelo Centro São José, Centro de Cultura São José, que está sediado em Belém do Pará. E estamos nessa jornada, né, por conta também da pandemia, em agregar também pessoas que tanto é frutífero o apostolado no Brasil. E o senhor, como muitos sabem, o senhor tem contribuído muito para essa evangelização no nosso país. Eu fujo um pouco para me apresentar ao senhor, eu peço que o senhor se apresente, né, para nós. Tá ótimo. Olha, minha mãe acabou de entrar, Dona Veleda de Barros Marques. Acabou de entrar. Falei que ela ia entrar. Nossa, maravilha. Então, que bacana. Então, vocês são aí de Belém do Pará. Eu estive em Belém faz alguns anos. Eu fui por ocasião do Congresso Eucarístico Nacional e também conhecer outros amigos, né, que são daí da região. Então, tem gente Uhum. boa aqui nos acompanhando, quem é de Belém do Pará, de outras regiões do país, aqui de Santos. Tem o Guilherme Stimer, que é lá do Paraná, mas mora aqui no estado de São Paulo. Gente boa. Bom, eu sou daqui de Santos. Eu nasci aqui, minha formação sacerdotal, filosofia e teologia, foi toda feita pela Diocese de Santos. Fui ordenado aqui e eu trabalhei durante 4 anos numa outra região do estado de São Paulo que pertencia a Santos, que é o litoral norte, mas depois que eu fui para lá se dividiu, né? Acho que estavam esperando eu ir para lá para eles dividir. Bom, já que ele foi, agora a gente divide. E onde eu fui vigário paroquial durante um ano na cidade de São Sebastião e reitor do seminário, primeiro reitor do seminário daquela nova diocese, durante 3 anos. Depois disso eu voltei para Santos, onde fui trabalhar na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, na cidade de Santos mesmo. Trabalhei um tempo como vigário paroquial, depois fui ser reitor do seminário de Santos. E depois desse tempo de reitoria, eu já tinha começado o mestrado em Direito Canônico, enquanto estava na paróquia. Continuei, depois que fui para o seminário, foi até melhor concluir o mestrado. Aí fui para Roma para concluir o mestrado e fazer o doutorado em Direito Canônico. Então, morei em Roma, sou doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. Quando voltei, fui de novo para a paróquia da onde eu tinha saído, Pompeia, e há 3 anos, esse é o meu 4º ano, eu estou na paróquia São Paulo Apóstolo. Também sou vigário judicial adjunto da Diocese e juiz do Tribunal de Santos, Tribunal Eclesiástico, e juiz no Tribunal Eclesiástico de Campinas. Professor na Universidade Católica e professor no seminário. Maravilha, padre. Que, que maravilha o senhor poder contribuir, né, com a diocese e também com o seminário, né? É exatamente isso também que nós vamos falar um pouco hoje, né? Mas antes de começar o assunto, infelizmente o Instagram dá 1 hora apenas na primeira live. Se ficar faltando alguma coisa, se o senhor quiser contribuir mais um pouco, alguns minutos, nós encerramos no tempo disponível e depois, caso contrário, fique à vontade de 1 hora de tempo. Tudo bem, padre? Tudo bem, tá E ótimo. aí, vamos começar rezando e aí eu peço, né, a caridade do Senhor começar as orações para essa live.
E vamos colocar também nas nossas orações a saúde do Papa Emérito Bento XVI, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rezemos a Santíssima Virgem Maria, mãe de todos os sacerdotes, mãe da Igreja, para que ela interceda por nós nesse momento de encontro. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, é um tema muito... é muito extenso, mas é algo urgente, né? São temas que o Santo São José vem comentando e falando. Este ano nós começamos com alguns encontros presenciais, até com turmas bastante extensas, só que, infelizmente, por conta da pandemia, foi suspenso todas as atividades. E nós estamos tentando reintegrar uma agenda ano que vem para começar com alguns cursos, né? Temas urgentes, principalmente a crise da cultura, a crise da educação, a crise na família e o direito à vida, né? São 3 esferas que o Santo São José vem se importando e é inegociável, né? O direito à vida, a família e a educação. E por conta disso nós escolhemos esse tema, né? Fizemos o convite ao senhor. Eu agradeço a aceitação desse convite. A pós-modernidade e a paternidade, o sacerdócio posto em xeque. Nós vemos, não ultimamente, mas nós vemos do início do século para cá, sobretudo da metade do século para cá, uma grande crise, né? Não somente do sacerdócio, mas uma crise também da masculinidade. A crise da paternidade. Isso também vem nos deixando sem norte. Encontramos sacerdotes, principalmente em lugares onde existe comunidades menores, né? Principalmente aquelas células de comunidade eclesial de base, sacerdotes que são vistos mais como assistentes sociais, psicólogos, do que realmente sacerdotes que mostram a verdade e apresentam a espiritualidade e a busca da verdade, né? E aí o tema começa exatamente esse. Tem um caráter... Alguém está perguntando qual o tema da live. O tema da live é pós-modernidade, paternidade, o sacerdócio posto em xeque. Sim. Esse problema, Wellington, eu estava pensando aqui, há uma causa, eu chamo assim de causa extrínseca, e depois uma causa intrínseca, né? Quando falamos de vocação sacerdotal e do exercício do próprio sacerdócio. A causa extrínseca que não está ligada diretamente ao sacerdócio, certo? Mas vai implicar nisso também, que são causas sociais, né? Culturais também, como você bem apontou aí. Há uma mudança, que a mudança não significa necessariamente uma coisa boa, uma mudança de mentalidade, de cultura, a respeito de família, a respeito de masculinidade, como você bem colocou. Tanto é que há uma propaganda do Dia dos Pais, né, de um produto aí de beleza, etc., e que coloca uma mulher que se acha homem, né, que fez lá algumas mudanças para ter a aparência de homem, né, e que coloca dentro dessa propaganda como também mais um modelo de pai, né, porque parece que se tornou pai, eu não sei de que maneira, não acompanho vida de artistas, etc., mas o curioso é que apresenta
como um modelo de paternidade uma mulher transformada em homem, né? Então, existe essa crise que é para além do sacerdote, mas que vai ter uma implicação. Por quê? Os jovens que chegam aos nossos seminários e depois, né, poderão se tornar sacerdotes, eles vêm de onde? Eles vêm do seio familiar, eles vêm de escolas, de contato com amigos, certo? Então, vem das redes sociais, de acessar as redes sociais, a mídia em geral. Então, eles são, não vou dizer formados, eles são deformados, né? Depois também tem um outro fator extrínseco, que a própria crise da paternidade dentro do seio familiar. Existem muitas famílias que são desestruturadas, falta a presença do pai. Geralmente, quando há um divórcio entre o homem, a mulher, marido e esposa, as crianças ficam com as mães, né? Geralmente é assim, que o mais comum quem tem a guarda dos filhos é a mãe, né? Então isso tem uma implicação no psicológico, né? E na formação também do caráter, mas sobretudo no psicológico, na questão referencial dos meninos, das meninas também, mas dos meninos com relação, porque eu estou frisando aqui dos meninos que a gente vai falar de vocação sacerdotal, dos meninos com relação à falta da presença do pai, né? Ou até mesmo a referência paterna para eles, para essas crianças, é uma referência ruim, porque encontraram um pai alcoólatra, um pai infiel, um pai que batia na mãe. Então, tem vários fatores que vão influenciar nessa crise, né? Ou ainda, uma família que não é oficialmente desestruturada, que quer dizer, não houve uma separação, não houve um divórcio, porém o pai é ausente, por N motivos. Um deles, a exagerada carga de trabalho, de dedicação daquele homem, né, ao seu trabalho e a consequente ausência no lar. Eu, durante algum tempo, quando eu trabalhava na outra paróquia, não nessa atualmente, eu ajudava um outro sacerdote a, uma vez por semana, ir a uma escola católica aqui de Santos, né, para confessar as crianças, os alunos, e depois celebrar a missa. Numa semana era esse padre que celebrava, na outra semana era eu. Isso ocorria uma vez por semana, né? E às vezes tinha confissão, às vezes era só conversa, o adolescente que escolhia. Quantos casos de lares desestruturados ou ainda de ausência do pai? O pai que se preocupa em dar os bens materiais, dar uma boa escola para os filhos, etc. Porém, é ausente da vida dos seus filhos, né? Não tem aquela presença de um pai que cobra, de um pai que anima, de um pai que protege, porque ele está dedicado muito ao trabalho, né? Às vezes tem aqueles que estão dedicados ao trabalho e ainda acrescentam uma série de coisas na sua agenda semanal que contribui para que ele esteja mais ausente ainda da família. Então, isso tem uma repercussão no psicológico, né? Como alguém colocou aqui, na cosmovisão da criança, né? Sobretudo do menino, friso, porque nós vamos tratar de vocação sacerdotal, né? Então, tem todas essas... Além do que, com toda essa desestruturação da paternidade, da família, etc., o pai, hoje, é tido como um amigo, né? Você vai encontrar pais assim que estão em crise, ele não sabe como que deve ser pai. Ele acha que para ser pai ele tem que ser um amigão do filho. Não é que não possa haver uma proximidade de tal maneira que o filho considere o seu pai também como um amigo. Só que o pai, embora seja amigo, ele não pode deixar de ser pai, né?
Ele não é mais um jovem com os seus filhos. Ele não é mais um colega, né? Não um colega com os seus filhos. Ele não é mais um adolescente com os seus filhos adolescentes ou mais um jovenzão com os seus filhos jovens. Ele é pai, né? Porque os filhos, eles vão procurar colegas no colégio, na rua, na academia, no futebol, e assim por diante. Eles vão encontrar amigos também nesses ambientes, né? Agora, é preciso ter o pai, que seja próximo, que seja paciente, que ouça, que anime, que cobre, que coloque limites, que proteja, mas não um amigão, né? Então, tudo isso contribui para essa crise da paternidade. Esses são fatores extrínsecos, que eu chamaria. Agora, tem os fatores intrínsecos. Mas esses fatores extrínsecos, como eu disse, vão reverberar na vida de um jovem que vai para o seminário, né? Já há muito tempo que uma parte dos seminaristas que vai para o seminário, para os seminários ou para as casas religiosas, é formada por jovens que vêm de famílias assim, separadas, desestruturadas, da ausência do pai, né? E acrescentemos a isso toda a influência da mídia, né? Toda a influência de professores, de alguns professores desorientados, que contribuem como uma coisa assim consciente da parte desses professores, contribuem com a desconstrução da figura paterna. São esses jovens, claro, nós temos exceções. Tem jovens que vêm de uma família estruturada, pai, mãe, os irmãos, assim por diante. Tem jovens que vêm de uma boa escola, tem, né? Que teve uma boa formação, uma boa referência, tem. Porém, muitos jovens que chegam hoje nos nossos seminários e nas casas religiosas vêm desse contexto, né? E sofrem influência desses fatores extrínsecos. Agora tem os fatores intrínsecos, os internos, vamos dizer assim, né? Eu estava lendo ali a apresentação, né, que vocês fizeram da live, e de fato há uma compreensão de que o padre hoje é uma espécie de um agente de pastoral, vamos dizer assim, né? É claro que o padre é um pastor. Um dos documentos mais importantes da formação sacerdotal hoje, mas não é o último que saiu, porque no atual pontificado saiu um documento sobre a formação sacerdotal, mas esse daqui, que é de São João Paulo II, sobre a formação dos sacerdotes, que tem o nome de Pastores da Rubens, né? Dar Rosei Pastores. O padre é um pastor. Né? Porém, essa compreensão do padre como pastor, porque Jesus Cristo, ele é o bom pastor, virou a compreensão do padre como um agente de pastoral. Então, ele é um animador da comunidade, ele planeja a pastoral da sua comunidade, ele promove as reuniões, etc., né? E aí vira como que uma espécie, junto com esse agente de pastoral, ele também vira um agente social que vai promover, que vai ser responsável pela promoção do bem comum ali, da comunidade civil, já não é mais nem sequer a sua comunidade paroquial, né, ou a sua capelania, né, da comunidade civil. Então ele vai se envolver em questões como questões políticas, questões sanitárias, questões sociais, sindicais, etc. E aquilo que eu havia falado, não é? Do pai que é colega, etc. E tal, agora nós vamos ter o padre que é o agente de pastoral, que é o agente social, quando o principal do padre não é isso. Claro que há toda uma vida de apostolado de uma comunidade, né? Porém,
a importância que nós demos a isso, há uma superestrutura hoje, né, que vem desde que tem todo o nível nacional, que vem desde a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, passando pelos regionais, depois pelos sub-regionais, depois pelas dioceses, depois as dioceses estão divididas em setores, regiões, cada uma dá um nome lá. Aí é uma superestrutura que a gente tem que dar conta disso tudo. E vem um material escrito, agora com a pandemia isso sumiu e tomara que suma quase que quase que totalmente, viu? Vem um material, vem tanto papel para gente, que eu chamo de, fazendo referência a uma encíclica Populorum Progresso, que eu chamo de Papelorum Progresso. É tanto papel. Vem questionário para a gente responder, vem depois coisas lá para a gente fazer o planejamento, e aí o planejamento daquela pastoral, e todas as orientações diocesanas e do subregional, e do regional, e do nacional, e a gente acaba se envolvendo numa... É curioso que criticam tanto o direito canônico, né? Eu sou canonista, criticam tanto o direito canônico dentro da igreja, e a gente acaba... o direito canônico engessa a gente, o direito canônico não engessa a gente. Agora, essa superestrutura pastoral é que acaba engessando, a gente. Quando acaba limitando, né? Perdão, como que é? Acaba limitando. Acaba tirando o tempo da gente. Então você, às vezes, deixa de visitar um doente, deixa de visitar uma família, porque você tem que estar ali envolvido no preenchimento de todos aqueles dados, daqueles papéis para você mandar para os vários níveis que tem daquela pastoral, etc. Né? Fora a exigência que é feita sobre nós, né, de fazer reuniões e assembleias. Assembleia paroquial, assembleia regional, assembleia diocesana e assim por diante. É uma superestrutura do padre como agente de pastoral. Né? Acrescentemos aí, de alguma maneira, esse padre agente de pastoral está em todas as paróquias. O padre como assistente social ou como agente social está mais na periferia, como você falou, das comunidades eclesiais de base. Mas é verdade também que em outros tipos de paróquias nós temos os padres administradores. E, vamos dizer assim, não é que seja uma compreensão errada da igreja, não é uma distorção da igreja. É que hoje a relação da igreja, a inserção da igreja no mundo civil, social, ela é outra do passado. As exigências governamentais hoje são muito maiores em relação ao passado. E isso a nível nacional, estadual e municipal. Né? Às vezes eu me pego imaginando assim, será que no tempo de um São João Maria Vianney, né, havia tanta preocupação com leis trabalhistas, com leis de segurança do trabalho, com leis sanitárias ali na questão da paróquia, com leis de construção, com impostos? Será que havia tantas coisas assim? Com o fisco, né, a Receita Federal, será que havia tantas coisas assim? Não havia. Hoje há. De maneira que a igreja é tratada pelos governos, nas suas várias esferas, como uma empresa. E vem as exigências em cima dos bispos e em cima dos sacerdotes, de modo que nós também viramos administradores. As pessoas não fazem ideia. Perdão, você quer fazer uma pergunta? Não, o senhor entrou nessa questão de que a igreja acaba sendo uma empresa, uma instituição. Isso também não se deu muito pelo fator das igrejas protestantes
também entrarem no ramo do terceiro setor, porque isso é igreja, isso e aquilo outro. E aí o governo também pega tudo, engloba tudo como apenas um pacote. Olha, se eu cobro de uma, eu tenho que cobrar de outra, se eu faço isso, eu faço isso. Isso se deu muito a isso ao longo da história, assim, do século XX, ou realmente é algo, digamos assim, pontual, que é normativo de qualquer governo democrático, republicano, monárquico, ou qualquer governo, assim. É também uma crise. Sim, pois então. Existe essa crise, existe o nivelamento, né? Todas devem ser tratadas da mesma maneira, mas a verdade é essa, que nós temos todas essas exigências, e cada reunião que nós participamos, são chamadas reuniões do clero, por exemplo, ou pode ser que em algumas dioceses o nome seja diferente, vem uma novidade, e vem uma enxurrada de novidades, de exigências da Receita Federal, como eu falei, da Justiça do Trabalho, das leis municipais, por exemplo. Claro, tem toda a questão de uma consciência sanitária, ecológica, que eu reconheço. Você vai limpar ali até isso a gente tem que cuidar. Vai limpar uma fossa ali da paróquia, né? Você tem que chamar uma empresa que tenha o certificado da prefeitura, não pode ser qualquer empresa, por causa do descarte, né? Você pega um aventureiro, você chama lá um sujeito, vem aqui limpar a caixa de gordura daqui da paróquia, está quase estourando aqui, eu te dou uns R$100, você limpa aí para mim. Aquele sujeito vai jogar isso onde? Então, com toda a preocupação sanitária e ecológica, tem essas exigências, que até isso a gente tem que cuidar como padre. Até isso, né? Então, algumas pessoas acham que nós padres só celebramos a missa, atendendo confissão, damos unção dos enfermos, mas não é assim não. Muitas vezes, 15 minutos antes da missa que nós vamos celebrar, nós estamos ali tratando com a contabilidade da paróquia uma questão trabalhista séria, né? A respeito de hora extra do funcionário, olha, não pode isso, não pode aquilo. Mas eu posso dar férias para o funcionário? Não, não pode dar férias para o funcionário, você tem que dar férias não sei quando, vai vencer as férias. Então a gente lida com tudo isso de modo que o padre não é só hoje um agente de pastoral, um agente social, mas é também um administrador. Claro que essa parte da administração tem a ver com a paternidade, porque se o pai é aquele que provê na casa, que ele administra a casa, a economia da casa, a manutenção da casa, faz parte do ser pai do padre. Aliás, a palavra padre vem de paternidade, quer dizer pai, né? Faz parte essa administração. Mas o que eu quero acentuar é que isso é cada vez mais tão exigente, mas tão exigente, principalmente da parte da Receita Federal, que toma o nosso tempo. Então você junta tudo isso. Crise da identidade masculina, fomentada pela mídia, pensada, é uma coisa pensada, né, por grupos que vão por detrás da mídia, ideológicos nas universidades, nas escolas. A engenharia social, né? A reengenharia social. Crise da família e do matrimônio. Da masculinidade, como eu já falei, né? Uma compreensão do sacerdote como um agente de pastoral em detrimento da sua paternidade espiritual. O que é a paternidade espiritual do padre? O padre, como pai, ele é um pai espiritual, até mesmo daquela senhorinha de 70, 80 anos de idade, que tem muita sabedoria e muita coisa para nos ensinar, sim, né? Sobretudo em termos de fé. Mas ele também é um pai daquela senhorinha do apostolado da oração, aquela senhorinha que tem 70, 80 anos de idade. Ele é um pai do casal que vai se casar, está se preparando para o matrimônio, para o seu enlace matrimonial. Ele é um pai daquele jovem que está com questionamentos vocacionais. Ele é um pai daquela coroinha que está com problema na família. Enfim, é o pai da comunidade. Mas o pai que alimenta com
o alimento espiritual, principalmente significado da Eucaristia, que é a presença real de Cristo, que é o alimento, que é esse pão que foi multiplicado no Evangelho do domingo, desse último domingo, né? Que é a Eucaristia. Né? É o Pai espiritual que perdoa os pecados. Perdão, esse poder de perdoar os pecados deixado por Nosso Senhor para os apóstolos. Né? É o Pai que orienta, é o Pai que vai dizer, não vai por aqui, é perigoso. É o Pai que pode puxar a orelha, mas é o Pai que conduz, né, para o céu. Eu gosto muito daquela imagem de São João Maria Vianney, que, querendo saber o caminho para Ars, né, pede para o menino para que mostre o caminho do vilarejo de Ars, prometendo para o menino que, se ele mostrasse o caminho para Ars, ele, São João Maria Vianney, mostraria para aquele garotinho o caminho para o céu. Né? Então, essa figura, para mim, fala muito da paternidade espiritual, que está em crise por causa disso. Está em crise também porque essa crise da masculinidade, de alguma maneira, resvala também na crise da paternidade espiritual do sacerdote. Né? Então vem aquela confusão. O padre que se acha o amigão dos seus paroquianos, o amigão dos jovens. Eu costumo dizer o seguinte para os meus paroquianos: você quer fazer um bem para o seu padre? Trate-o como padre. Eu não acho que você tratar o padre como padre é estender um tapete vermelho para o padre, embora tenha toda uma espiritualidade até um tanto quanto romântica com relação à figura do padre, vinda do início da Idade Moderna, né? Mas não quer dizer assim, bom, o padre lá longe e a gente aqui no nosso cantinho, ele é o Senhor do qual nós não podemos nos aproximar dele. Não é isso. Mas é tratá-lo como um sacerdote. Ele não é o seu amigo. Pode até haver uma proximidade. Padre, vem aqui comer em casa, almoçar conosco, né? Mas ele é o padre. Se o padre da paróquia não for o padre, quem vai ser o padre da paróquia? Né? Se o padre da paróquia não for o padre, quem vai assumir o lugar desse padre na paróquia? Geralmente as paróquias só têm um padre, por falta de vocações. O melhor é que cada paróquia tivesse pelo menos uns 2 padres, o pároco e mais um vigário paroquial, e se possível um segundo, um terceiro vigário paroquial. Paróquias de religiosos, algumas podem ter eu não digo que é privilégio, porque faz parte da vida religiosa viver em comunidade, então por isso que tem pelo menos 2 religiosos ali naquela paróquia. Mas como as nossas paróquias diocesanas só tem, a maioria delas, um padre, se ele não for o padre, quem vai ser o padre? Né? Então, eu preciso ter essa presença. Quem que é o nosso pai espiritual? É o padre, ele que vai tirar uma dúvida nossa, que vai nos orientar, que vai dizer o que é o certo, que pode errar e ouvir humildemente uma correção e corrigir a sua decisão, mas isso é normal, né? Que vai prover com o pão da palavra e a Eucaristia, né? O pão eucarístico, a Eucaristia. Enfim, um pouco isso que eu tenho pensado. Se você quiser colocar outras perguntas. Padre, tudo o que o senhor falou assim, vem na mente muito da nossa realidade, né? Principalmente, falando muito da minha realidade aqui, mas eu acredito que muitos que estão acompanhando a live também veem essa questão, né, na memória, da questão do próprio sacerdote, muitas das vezes se importar, não é que se importar, mas é a função dele se importar com determinadas coisas, né, que muitas das vezes foge da espiritualidade, né? Por exemplo, o senhor falou da questão de ser padre,
de ser pai, de olhar o sacerdote como pai. Eu tenho algumas experiências aqui, pela graça de Deus, de acompanhar, não mais agora, mas de acompanhar um seminário menor em Belém. E assim, conheci 2 seminaristas que se ordenaram sacerdote depois. E é incrível que, enquanto eram seminaristas, a gente tinha um certo tipo de abertura para falar determinadas coisas. Mas, quando eles se ordenaram sacerdote, eu leigo, eu tenho que me portar, né? E ver a figura ali como a figura de Cristo, não somente a questão espiritual, mas o respeito humano em relação àquilo que exerce, né? E eu faço essa referência, por exemplo, a algumas coisas. O senhor está me ouvindo bem, padre? Sim, muito bem, muito bem. Sim. Algumas coisas, por exemplo, amigos nossos que estudamos juntos e tivemos alguma familiaridade, e encontramos, por exemplo, um juiz, um médico, um cirurgião, ou até mesmo um agente público de segurança pública. Tu não vai, no ambiente daquilo que está aberto, fazer gozações ou brincadeiras que são inoportunas. E por que não com o padre também, né? Essa visão também nós acabamos perdendo por conta da engenharia social também. Por quê? Passamos uma live que eu tive com o Leonardo Penitente, que foi muito, muito proveitosa. Ele falou de uma seguinte maneira: ele levantou uma pesquisa que as pessoas na década antes passavam 5 horas na televisão. Imagine hoje, né? Principalmente hoje com o celular. Então, assim, a engenharia social ela vai entrando de certa maneira, porque é muito sutil, é muito minucioso, é muito, digamos assim, outras palavras, é muito gostoso ouvir uma chacota de uma novelinha que fala mal de um padre, que fala mal de uma religiosa, que fala mal de uma pessoa que busca a igreja. E aquelas piadinhas vão se enquadrando até na questão das próprias amizades, né? E para muitas pessoas, principalmente jovens, né, que não se adequam àquela situação, mas acabam ficando em silêncio, né? São atacados. Eu sempre falo assim, é muito fácil eles colocarem uma minhoquinha na cabeça de um jovem pela engenharia social e corroer a cabeça. E para nós, principalmente pais, eu sou pai, e tirar essa ideia é muito difícil. Eu tenho uma filha de 13 anos de idade, e é incrível como eu aprendi muito com a igreja. Ela cresceu vendo essa paternidade, essa maternidade, nossa, minha e da minha esposa, na igreja. Até mesmo na educação. Trabalhos de escola que remete a uma ideologia XYZ, ela vem e me pergunta. Ela, pai, isso está certo? De que maneira isso daí? A minha professora de português está mais preocupada em falar do governo atual do que ensinar português. O que eu posso fazer? E aí eu reflito sobre isso e vejo assim, nossa, quanto foi importante eu ter o papel de pai e minha esposa de mãe para ter essa confiança em mim e não primeiramente naquilo que o que ela está aprendendo, que é na escola, que é uma educação que nós não conseguimos integrar ainda e a gente paga, né, essa assessoria mas ela entende isso com 13 anos de idade. Para ela, uma vez uma tia minha entrou em casa e viu ela rezando o terço de joelhos. E ela ficou assim, meu Deus, uma menina de 12 anos está fazendo isso. Ficou também emocionada, mas assim, eu falei assim, para ela, ela faz com naturalidade, claro, sempre com esforço,
mas ela já sabe o caminho a que seguir. Então, se não fosse esse exemplo, esse modelo, né, é que, claro, não é fácil dar esse modelo, porque numa relação também há altos e baixos, né? E sozinho também nós não conseguimos. E essa figura paterna, exatamente, do padre, né? Ela vai ser muito importante também para o contexto familiar. Porque imagine uma criança, claro, com 13 anos, respeitando o pai, que isso daí deveria ser normativo, infelizmente hoje não é, mas vendo um pai respeitando uma outra pessoa que muitas das vezes é mais nova do que ela, mas porque tem uma autoridade, não somente eclesial, mas espiritual sobre aquela pessoa, né? E dá uma conotação, nossa, se ele, que é o chefe, está dando importância para este homem, que é novo e trata como um pai, quem sou eu, filha dele, para não fazer o mesmo? Né? São esses exemplos que a gente vai dando. E hoje, na modernidade, isso é o tema do assunto, é posto em xeque, principalmente pela engenharia social e principalmente por todo esse contexto minucioso que vem muito sutil e vai minando nas pessoas, são as minhoquinhas entrando e vai se perdendo. Né, padre? Sim. Eu estava lembrando aqui, eu, tirando os dois padres mais próximos meus aqui da diocese, que eu chamo diretamente pelo nome, todos os demais sacerdotes, eu sempre digo padre fulano de tal. Primeiro eu coloco, né, essa identificação, padre fulano. Uma vez eu era seminarista e eu fui me referir ao padre, falar com um padre, né? Falei, padre fulano. E ele disse, não, você já é seminarista, não precisa me chamar de padre, não. Pode falar, me tratar diretamente pelo nome, fique à vontade. Aí eu falei assim, padre, eu fico muito à vontade chamando um padre de padre fulano de tal. Eu fui educado dessa maneira, seja pela minha família, seja na minha paróquia, no tempo da catequese. O bispo de então, ensinou assim, porque uma vez numa reunião, um seminarista, eu era seminarista também, um colega, se referiu a um padre chamando diretamente pelo nome, e o bispo, na época, Dom Davi, que me ordenou, corrigiu esse seminarista. Não quero que chame o padre diretamente pelo nome, chame padre de padre fulano, né? Então, isso são, como você disse, são pequenas coisas, são coisas sutis, mas que fazem a diferença, né? Fazem a diferença, sim. E aí, quando a gente tem toda essa desconstrução, o que às vezes me parece, quando eu vou lendo determinados textos em certos sites católicos, quando eu vou vendo comentários de certas reuniões em determinados níveis da igreja, parece que nós padres, assim, somos culpados por tudo na igreja e que é quase proibido de ser padre. Quase que é proibido, quase que o padre é culpado de tudo, a igreja é atrasada e a culpa é do padre. Parece. Eu vou vendo isso em certas reuniões, até em níveis assim mais elevados, parece que o padre não tem que ser padre. Né? Parece que o padre não pode ter autoridade, não pode corrigir, não pode dizer qual é o certo. Não, tudo em nome de uma democracia, em nome de uma participação, né? Em nome do respeito aos direitos dos leigos, das mulheres, não sei o quê. Então o padre vai ficando acuado. Esse jovem seminarista, ele vai sendo formado dessa maneira, um jovem acuado. A passo de que até o clésima, e o sinal de que é o padre, tu vai também se distanciando. A gente vê muito isso, inclusive. Pois é. Há uma mentalidade, sim, em alguns setores da igreja, de que usar o clésima ou a batina, então, nem pensar, né? Afasta as pessoas da igreja, do padre, etc. A experiência que eu tenho é o contrário.
A experiência que eu tenho é o contrário. Por quê? Veja bem, se eu estou com roupa civil, quem se aproximar de mim não vai se aproximar porque eu sou padre. Vai se aproximar para perguntar onde fica a rua fulano, se eu sei onde fica a rua fulano, rua tal. Eu só sabe onde fica a rua tal, né? Vai se aproximar por qualquer outro motivo, menos porque eu sou padre. Agora, se eu uso a veste clerical, a clérigma ou a batina, muitas pessoas que vão se aproximar de mim vão se aproximar porque eu sou padre, e isso já ocorreu várias vezes. Em São Paulo, eu moro aqui em Santos, no metrô de São Paulo, estou eu lá sentado, já vindo aqui para Santos, né, o metrô vindo lá do centro até o Jabaquara, que é pegaria o ônibus e desceria para Santos. A pessoa me viu lá de padre, sentou-se ao lado, começou a tirar uma série de dúvidas. Olha, eu andando assim na rua, numa calçada, o sujeito lá, o marmanjão, lá do outro lado da calçada, lá com o seu cachorrinho passeando. Ô, padre, me dá uma bênção aqui para mim e para o meu cachorrinho. Aí eu dou uma bênção para ele e para o cachorrinho dele. Então, olha, a experiência que eu tenho como padre de usar clérigma ou batina é de aproximação das pessoas, não de afastamento, né? Porque, então a pessoa vai se afastar, se vê um... É certo, tem gente que, não, é padre, não quero saber de padre, vou até mudar de calçada. Tudo bem, mas se eu tivesse de roupa civil, naquele mesmo contexto, a pessoa não ia se aproximar de mim porque eu sou padre, né? Porque ela não sabe que eu sou padre, né? E ela não vai se aproximar porque eu sou mais um transeunte. Não é que o padre deixa de ser um transeunte, um pedestre, certo? Mas eu sou mais um. Então, quem vai se afastar de qualquer maneira. Ou não vai se aproximar, não vai ter motivo para se aproximar. Quem vê um padre vestido de padre e quer tirar uma dúvida, quer pedir uma bênção, ao identificar um padre, essa pessoa vai se aproximar. Sim. Né? Então, são pequenas coisas, como você disse, sutis, e tem essas sutilezas também na desconstrução própria da reengenharia social, tem essas sutilezas na identidade do sacerdócio. Além do que, tem aquele fator psicológico que eu havia dito também, da crise da masculinidade, que antes de tudo, eu vejo como o seguinte, é a firmeza. A firmeza. Antes de tudo, né? A firmeza. Não é ter estereótipos, né? Então, o padre que não está em crise de masculinidade tem que ter o quê? O que eu tenho que fazer? Não é tanto o estereótipo, mas é a firmeza. E nós temos muitos jovens hoje, e os nossos seminaristas, de modo geral, né? Tem muitas exceções, de modo geral, são fragilizados. Nós temos muitos jovens fragilizados e, consequentemente, nós teremos muitos seminaristas fragilizados por conta de todos aqueles fatores que nós havíamos elencado no início da live, né? Então, uma pessoa fragilizada, se ela não for bem trabalhada no seu tempo de seminário, espiritualmente falando, humanamente falando, vai ser um padre fragilizado, que não vai ter liderança, que não vai ter voz, né? Que não vai saber como orientar, que não vai aguentar o tranco. Sim. Né? Hoje a gente vê, principalmente, não só seminaristas, né? Mas a gente já vê, por exemplo, jovens que, antes de qualquer coisa, já está com essa crise dessa identidade masculina. A gente vê muito nas paróquias, eu não estou colocando em uma específica, um local específico, mas nós vemos muito em paróquias, principalmente meninos que querem servir ao altar, que já está cheio já de dúvidas, já está cheio de fragilidades, não sabe o que quer exatamente, por conta também dessa crise. E eu estava vendo uma reportagem, padre, não sei se foi uma reportagem ou alguém levantou, não sei se foi um vídeo que eu vi, mas o fato também da educação infantil
ser majoritariamente dado por mulheres, isso também fragilizou ou posso dizer assim, que facilitou determinadas problemas nessa crise de masculinidade. Tendo em vista que nós entregamos cada vez mais cedo as crianças à educação infantil, cada vez mais cedo, e aí as crianças vão perdendo o norte da relação do homem e mulher, agora mais ainda porque a sociedade democrática quer colocar vários tipos de família. Hoje, como mesmo o senhor colocou, vários tipos de pais, e aí a criança não consegue processar aquilo direito, e aí chega num determinado instituições dessas, pública ou particular, que querem fazer o dia da família. Não é mais dia dos pais, é dia da família. Porque aquela criança não tem pai, tem duas mães, uma tia e uma mãe, e aí querem fazer isso para a criança. E a criança, sutilmente, eles vão colocando. Colocaram aqui, é triste. É exatamente isso, é triste. E nós temos que também, não somente denunciar, que a questão toda não é a denunciar isso, mas sim formar uma geração. Eu gosto muito nosso saudoso do Henrique Soares falava que nós precisamos de uma geração de crianças que aprendam o correto e passem para outra geração. Porque hoje não adianta a gente bater, não adianta a gente entrar a gente tem que formar as nossas crianças, a base. E essa vocação, eu acredito, inclusive em outra live a gente estava comentando isso, é de grande valia que os centros culturais eles têm essa vocação e iniciou, de certa maneira, aqui no Brasil. Porque por conta onde sacerdotes não conseguem chegar, por conta de todo esse processo, não somente que ele dá mais importância para pastoral e para administrativo, não, porque são tantas funções para ele, como o senhor mesmo disse, são tantas funções pastorais que ele acaba se tornando um agente pastoral do que um pastor em si, e um administrador do que exatamente administrador de almas, né? E que nós leigos gritamos. E esse desejo, eu acredito, de Deus, suscitar leigos que possam também contribuir para esta educação, esta formação, não somente denúncia, não, mas assim, colocar aquilo. O Centro São José, no início do ano, todo mundo falava em política, e eu, com um amigo meu, que é responsável também por Centro São José, eu falei assim, vamos fazer um curso de doutrina social da igreja. Porque a resposta é essa. Não dar alternativa, mas falar o que a igreja ensina. Estão falando o STF está falando bora falar o que a igreja fala sobre o direito à vida. Bora falar aquilo que São João Paulo II, Bento XVI, denunciou sobre o relativismo. Então, essa é o grito. Eu acredito muito nisso. É o grito de muitos leigos que fazem a igreja, que fazem a igreja do Brasil também. Você citou Dom Henrique Soares da Costa, e ligando com o nosso tema, eu estava pensando o seguinte: há uma carência, há uma demanda, melhor dizendo, por parte de muitos leigos, principalmente jovens, e isso inclui os que são vocês dos centros culturais, né, Brasil afora, de uma demanda em busca de doutrina, em busca do que é certo, do que a igreja mesmo fala, do que a igreja orienta, o que a igreja diz que é o certo. E por quê? Bom, primeiro porque é próprio do ser humano buscar a verdade, certo? Segundo,
Porque nós vivemos num mar de confusões. E isso não é diferente na igreja. Não porque ela em si seja confusa. Ela tem uma doutrina, não só social, mas moral, no sentido mais geral, tem uma liturgia e assim por diante. Porém, essa confusão acaba sendo criada por causa das opiniões, né? Ou por causa das omissões. E isso vem também, já que nós estamos falando de paternidade sacerdotal, vem também de muitos sacerdotes, padres ou bispos. Aí quando você tem padres que têm uma postura, padres e bispos que têm uma postura de dizer, olha, o que é o certo, o que a igreja pensa sobre esse assunto, etc., logo, esses jovens, mas também temos alguns adultos, vão começar a prestar atenção, vão colocar ouvidos atentos ao que dizem esses sacerdotes e esses bispos. E um deles era Dom Henrique Soares da Costa, né? Eu li o texto do padre Gabriel Vilaverde. Aliás, amanhã farei uma live com ele, eu vou promover a live, nós vamos falar sobre Dom Henrique, a respeito de Dom Henrique. Vi o texto do padre, que ele aparece lá, Danimir e Almas, lá do... Conheço também. Eu esqueci o nome dele, mas é lá do Mato Grosso, ele é divertido. E a respeito do Dom Henrique, porque Dom Henrique era uma espécie de, canonicamente falando e teologicamente falando, isso não existe. Era uma espécie de bispo do Brasil. Era um pouquinho nosso bispo também. Às vezes aquilo que um leigo não ouve do seu bispo, ele ouvia do Dom Henrique Soares da Costa, né? Então há essa identidade, porque as pessoas logo identificam onde tem um padre, um bispo, com jeito de pai, com a clareza da orientação que se espera da parte de um sacerdote, sendo padre ou bispo, né? Isso é verdade, padre. Padre, estamos com 57 minutos, a live já vai acabar, vai dar 1 hora. O senhor quer acrescentar algo? Se despediu, acho que está faltando 1 minuto. Não quero acrescentar. Quero só agradecer a você, Wellington, e ao Centro São José aí do Pará pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, nós agradecemos muito e espero também que o senhor futuramente também possa contribuir contra as lives dentro também do seu tempo disponível, né? Nós entendemos também toda essa questão. Então, o Centro São José agradece, Deus abençoe o seu sacerdócio, Deus abençoe as suas funções, Deus abençoe toda essa sua vocação, esse sim que o Senhor deu para nós, para a igreja. Então, desde já, eu agradeço muito a live e até outra oportunidade, Padre. Deus abençoe a todos vocês, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre. Obrigado.